Brasil hoje a ser considerado um dos países do mundo que menos sabe sobre educação financeira. Estou mentindo, meu caro Elan? Bom dia. Bom dia, Conrado. Bom dia aos telenautas. Infelizmente, você não está mentindo. O brasileiro ainda tem um nível de educação financeira muito baixa. Eu até costumo dizer que os bancos, eles não estão errados em cobrar taxas. Não estão errados porque faz parte do trabalho deles, faz parte do papel que eles executam como agente econômico. Só que ele acaba se valendo da ignorância, podemos dizer assim, das pessoas, do baixo conhecimento das pessoas, e acaba fazendo com que elas optem por produtos financeiros bem mais caros do que o que ela poderia obter. Por exemplo, a questão do cheque especial. Nós sabemos que os juros do cheque especial são altíssimos. Mas observe bem, quem está necessitando de um dinheiro rápido e faz uso do cheque especial, por que não entrar dentro da agência e pedir um empréstimo pessoal, que vai lhe ceder dinheiro também tão rápido quanto o cheque especial, mas que tem taxas bem menores? Então, é isso que falta ao brasileiro. Falta ao brasileiro conhecer melhor os produtos financeiros, os produtos que estão disponíveis no mercado de capitais brasileiro para poder tomar decisões mais rentáveis e mais assertivas. Show de bola. Nós escutamos muito, principalmente nos telejornais, Elan, falar sobre Banco Central, o Banco Central fez isso, o Banco Central na economia, mas, afinal de contas, qual o papel do Banco Central em definir os caminhos da economia aqui no nosso Brasil? Pois bem, o Banco Central, ele é o órgão que irá conduzir a política monetária nacional. A política monetária, ela é pautada em 3 grandes pilares que interferem muito no nosso dia a dia. E aí eu vou procurar trazer exemplos práticos para vocês que estão aí nos acompanhando poderem entender a linha de raciocínio da política monetária. Vejamos, a política monetária, ela tem como um dos seus pilares o controle da taxa básica de juros, que é o controle da taxa Selic. E aí, o que é que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Bem, o patamar da taxa Selic, ele vai acelerar ou então frear o consumo. Porque quando a taxa Selic está muito baixa, o que é que acontece? O crédito está mais acessível. As pessoas, as famílias vão às compras. Os investidores, que não estou falando dos investidores do mercado de capitais, mas os empresários, os investidores da cadeia produtiva vão às compras. Quando todo mundo vai às compras, ocorre uma pressão inflacionária e os preços sobem. Quando a taxa Selic aumenta, né? Quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, então o que ele procura fazer? Ele procura dar uma freada no consumo para que, assim, os varejistas diminuam o preço dos produtos, já que a economia não está tão aquecida assim. Só que, além dessa questão do controle da taxa de juros, a política monetária, ela também tem a ver com o controle da circulação de moeda. O Banco Central também faz esse controle, e também o acesso ao crédito. Então, lembrem-se, política monetária tem 3 pilares: o controle da taxa de juros, a questão da emissão de moedas, da circulação de moedas e o controle do acesso ao crédito. E aí, como eu bem frisei, a taxa Selic é só um dos instrumentos que o Banco Central utiliza para poder implantar a sua política monetária. Além da variação da taxa Selic, existem outros instrumentos que o Banco Central também pode utilizar para poder implantar essa política monetária. Um deles são as operações de open market no mercado, que é quando o Banco Central compra ou vende títulos públicos do governo. Ou eu vou trazer exemplos práticos mais na frente.
Tem também a questão das taxas de redesconto, que são as taxas praticadas pelo Banco Central quando ele empresta dinheiro aos bancos comerciais. Então, a taxa que o Banco Central utiliza para poder emprestar dinheiro aos bancos comerciais é chamada de taxa de redesconto. Ele também mexe bastante nessa taxa para poder implantar a sua política monetária. E a gente também tem as reservas compulsórias dos bancos comerciais. Ele também costuma mexer nas reservas compulsórias dos bancos comerciais para poder implantar a política monetária. No entanto, Conrado, é importante a gente entender que existem dois tipos de política monetária. Existem dois vieses, existem duas posturas que o Banco Central ele pode adotar. Ele pode adotar uma postura expansionista ou pode adotar uma postura restritiva. A postura expansionista é aquela postura que visa trazer um crescimento econômico, enquanto que a postura restritiva é aquela postura onde, quando o Banco Central percebe que alguma coisa saiu do prumo na economia, como, por exemplo, uma alta inflação pendendo para uma hiperinflação, então ele passa a adotar uma postura restritiva para poder trazer as coisas ao eixo, certo? A postura restritiva não está relacionada a não querer que a nação cresça, mas sim em colocar as coisas novamente no prumo quando ocorre algum desequilíbrio na economia. Então, vejamos, quando o Banco Central ele quer implantar uma política expansionista, o que é que ele vai fazer com a taxa de juros da nossa economia, a taxa básica de juros da nossa economia? Ele vai reduzir, porque, conforme eu acabei de dizer, quando a taxa reduz, então as pessoas vão às compras e os investidores investem mais. O que é que ele vai fazer com as operações de open market? O que é que ele vai fazer com os títulos públicos? Ele vai comprar muitos títulos públicos, porque quando ele compra muitos títulos públicos do governo, o que é que ele faz? Ele injeta dinheiro na economia. Ele injeta dinheiro e isso aumenta a circulação de moeda. O que é que ele faz com as reservas compulsivas dos bancos comerciais? Ele diminui as reservas, porque essas reservas é um valor que todos os bancos precisam ter em caixa. E aí o Banco Central é quem determina qual tem que ser o tamanho dessa reserva. Então, quando o Banco Central ele reduz essas reservas compulsórias, falei compulsivas, compulsórias, então, o que é que acontece? Ele alivia o caixa dos bancos e os bancos ficam com mais dinheiro para emprestar, mais dinheiro para poder financiar a casa própria que você quer, o automóvel que você quer comprar. E o que é que ele quer também, o que é que ele pode fazer também dentro de uma política expansionista? Ele pode diminuir as taxas de redesconto, que são as taxas de juros que eles cobram aos bancos comerciais. É lógico, se o Banco Central reduz a taxa de juros, o que é que vai acontecer? O banco comercial também vai poder reduzir essa taxa de juros para o cliente final e, assim, haverá mais acesso ao crédito. Então, o Banco Central ele tem como estender a mão dele no mercado para fazer esses movimentos e, assim, dar mais acesso ao crédito às pessoas, tirar acesso ao crédito dentro de uma perspectiva restritiva, frear o consumo, aumentar o consumo. Então, todas essas ferramentas e todos esses instrumentos, eles são utilizados pelo Banco Central para impor, implantar. Eu não diria impor, porque impor é uma coisa muito abusiva, mas implantar a política monetária. Resumindo, nós estamos nas mãos do Banco Central. A gente segue o que ele disser. Aí eu pergunto, o Banco Central ele é autônomo e independente pleno nessas ações econômicas no Brasil? Ainda não. Ainda não, por quê? Porque, no momento, o Banco Central ainda é uma autarquia federal, ainda é um órgão ligado ao governo federal. Então, o Banco Central, ele, historicamente, sempre seguiu a ideologia do governo que está no poder. E, atualmente, no governo atual,
foi já lançado ao Congresso a proposta de tornar o Banco Central autônomo e independente. Então, essa proposta está em tramitação no Congresso Nacional para que o Banco Central fique autônomo e independente, assim como ocorre nas grandes economias. Ô Elan, você como administrador e também consultor financeiro nessa área, você acha que o Banco Central adquirindo essa autonomia e independência vai ser melhor para a nossa economia do que esse entrelace com o governo federal? Vai ser bem melhor. Por quê? Porque o Banco Central, ele não pode ter um papel político na sociedade e na nação. O papel do Banco Central tem que ser esses que eu acabei de citar: conduzir a política monetária da melhor maneira para a nação, sem enviesamento político ou partidário. Então, eu sou uma pessoa que defendo muito e torço muito pela autonomia e independência do Banco Central. Algo que ainda não existe, mas que já está em tramitação, essa autonomia. E aí eu estou torcendo para que os nossos parlamentares possam assinar embaixo a autonomia do Banco Central. Só atualizando um pouco vocês, esse processo de autonomia do Banco Central já estava bastante adiantado, mas a oposição acabou entrando com um pedido de inconstitucionalidade. Então, isso acabou travando um pouco o processo. Mas eu estou torcendo para dar certo. O problema é que esses políticos, esses elementos que estão lá em Brasília, eles não querem fazer nada de graça. Eles sempre têm, nem todos, claro, não estou generalizando, mas a maioria, sempre quando vai tomar uma decisão, eles sempre colocam em prioridade, não é o povo não. É algum benefício que eles vão ter, infelizmente. Infelizmente. Elan, obrigado pela sua participação. Você, como sempre, muito claro, muito objetivo e muito inteligente nas suas colocações aqui no Diário Econômico, aqui na TV Diário do Sertão, programa Diário News. As pessoas que quiserem saber mais sobre economia, dicas, investimentos, como encontrar o Caixa Money, fique à vontade. Nós estamos no Instagram, você pode ir aí, a gente sempre está com o celular na mão, né, vendo o Instagram, então aproveita e joga lá na pesquisa, Caixa Money, tudo junto, que você vai nos encontrar, aí na tela está aparecendo também a informação, e estamos no YouTube, temos um canal no YouTube que tem o mesmo nome, Caixa Money. Eu agradeço pelo espaço, Moisés, e até a próxima semana, se Deus permitir.